Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estou uma vez mais para a penúltima lição deste trimestre, para a lição 12, que é, por assim dizer, uma continuação ou atingir o clímax daquilo que nós começamos a ver a semana passada. Portanto, na semana passada nós, ao revisarmos a lição 11, nós entramos, portanto, nos momentos mais críticos da paixão de Cristo. Esta lição 12 refere-se a acontecimentos que se passaram apenas na sexta-feira da paixão e, portanto, é sobre isso que nós iremos nos atardar. Mas antes de avançarmos para a análise destes textos do capítulo 15 de Marcos, vamos pedir que o Espírito Santo nos oriente. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de podermos olhar para a Tua Palavra, Senhor, e através dela reconhecer aquilo que Tu sofreste em nosso favor. Permite, Senhor, que ao revermos ponto por ponto as cenas destes sofrimentos atrozes pelos quais Tu passaste, a nossa mente possa ficar profundamente impressionada, Senhor, com o sacrifício enormíssimo que Tu consentiste voluntariamente para assegurares a nossa salvação eterna. Ó Senhor, que esse facto ou esses factos possam ficar bem impressionados na nossa mente e que nunca nos possamos esquecer que a nossa salvação, embora nos oferecida gratuitamente, custou um preço incrivelmente elevado ao nosso Salvador. Ó Senhor, fica pois connosco, livra-nos de todo o mal, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como eu já tinha referido na semana passada, esta semana nós iremos abordar o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, só nos falta depois, na lição da próxima semana, que é a última lição deste trimestre, abordar o capítulo 16. Então eu irei, como habitualmente, portanto, lendo e comentando o texto bíblico. E diz aqui no capítulo 15, logo no versículo 1, e logo ao amanhecer. Então temos aqui uma indicação temporal de que os acontecimentos descritos a partir de agora tomaram lugar quando? Ao amanhecer. Ao amanhecer de que dia? Do sexto dia da semana, da sexta-feira daquela semana da paixão. E quando diz aqui ao amanhecer, ou seja, estava a chegar amanhã, ainda não tinha chegado, e segundo o método de contagem que os judeus usavam, eles usavam, aliás, que era já o que estava em vigor, era o modelo romano, não é? Que tinha sido imposto sobre a Judeia, não é? Eles contavam os dias da seguinte maneira, contavam, portanto, a parte clara do dia, desde o nascer do sol até ao pôr do sol, em 12 horas, que, ou seja, dividiam, ou seja, não eram 12 horas com o tempo que nós temos hoje, porque dependia da estação do ano em que estivesse, não é? Porque, obviamente, no verão os dias são maiores e no inverno os dias são menores. Embora na latitude aqui a nação de Judá estivesse, portanto, a variação não é muito grande, mas mesmo assim existe, não é? Então, o que é que eles faziam? Contavam o tempo desde, portanto, o nascimento do sol até ao pôr do sol e dividiam esse tempo em 12 partes iguais, sendo que cada uma dessas 12 partes iguais era considerada uma hora. Então havia a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira, a hora quarta, a hora quinta, a hora sexta, que era o meio do dia, não é? Depois a hora sétima, a hora oitava, nona, décima, undécima e duodécima. Pois bem, para facilitação dos nossos cálculos, quando nós fazemos a transposição dessas horas para o nosso horário de hoje, pois bem, nós situamos, digamos, a primeira hora como se iniciando nas nossas 6 da manhã, indo até às 7 da manhã. Não é exatamente isso, como já perceberam porquê, mas, enfim, para facilidade de cálculo, nós dizemos que, portanto, a primeira hora é entre as nossas 6 e as 7 da manhã, a segunda hora entre as 7 e as 8, sendo que a hora sexta, portanto, é o meio-dia. É muito interessante que era nesse meio-dia que havia, portanto, um pequeno repouso, não é? A meio do dia, de onde vem o termo sexta, não é? É o repouso da hora sexta, sexta, ok? Então fiquem com esta ideia. Então, ao amanhecer era provavelmente um pouco antes do nascer do sol. Então estávamos aqui, portanto, num período do dia antes das 6 da manhã. E o que é que aconteceu logo ao amanhecer?
os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, ou seja, todos aqueles que compunham o sinédrio. E aqui no manual do professor da nossa lição é-nos dito que este sinédrio tinha, portanto, uma configuração, portanto, era composto por 71 membros e estava localizado, como todos nós sabemos, na cidade de Jerusalém. Portanto, era o Conselho Judicial Supremo do Judaísmo e era composto por 71 membros, sendo que esses 71 membros faziam parte ou dos saduceus ou dos fariseus, eram sacerdotes, eram escribas, enfim, como diz aqui, portanto, eram os anciãos, eram os sacerdotes, eram os escribas e todo o sinédrio. Falta aqui fazer referência aos fariseus e saduceus, mas isto está implícito noutras passagens. Tiveram conselho, ou seja, reuniram-se e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Eles já tinham Jesus na sua posse, não é? Que o prenderam no Getsémani durante as horas da madrugada. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu dizes. Reparem que aqui Jesus não se comprometeu muito, porque Jesus sabia que qualquer coisa que dissesse o poderia comprometer e, portanto, Jesus não iria também comprometer-se imprudentemente, não é? Então Jesus disse: bom, tu disseste, ou seja, Jesus nem confirmou nem desmentiu, mas ficou mais claro que Jesus, digamos, inclinou-se mais para a confirmação. Tu dizes, portanto, eu não nego, está dito por ti, não fui eu que disse, ok? Versículo 13, e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e já vimos na lição da semana anterior que muitas destas coisas com que o acusavam eram incoerentes, portanto, eram testemunhos, como diz aqui, portanto, no capítulo anterior, no capítulo 14, no versículo 56, mas os testemunhos não eram conformes, versículo 59, e nem assim o seu testemunho era conforme, ou seja, não eram coerentes, não é? Então, eles o acusavam de muitas coisas, mas, porém, ele nada respondia. Aqui eu volto a referir, irmãos, que esta atitude de Jesus deve-nos impressionar grandemente. A mim me impressiona, porque nós sermos acusados injustamente é algo que dói muito, mas Jesus certamente sofreu essa dor, e vimos também uma passagem de Ellen White onde ela diz que ele sentia, portanto, revolta interior, mas conseguia, digamos, ter domínio sobre si mesmo para não exprimir a sua indignação interior. E é isso, queridos, que nós temos que ter. Eu diria que é das batalhas mais difíceis, mais duras que cada um de nós tem que vencer no poder e na graça do Senhor, é vencer ou controlar as nossas emoções. E não permitir que, quando somos injuriados, maltratados, injustiçados, e isso, se nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, mais cedo ou mais tarde, isso irá acontecer na nossa vida. Portanto, nós termos a capacidade, que não é nossa, não provém de nós, que ninguém se iluda, é um dom de Deus, é algo que apenas a graça e o poder de Deus pode realizar em nós. Quando nós recebemos do Senhor esse poder, nós podemos assemelhar-nos cada vez mais, portanto, a esta postura absolutamente digna deste homem que, apesar de estar a ser terrivelmente acusado e de forma injusta, manteve a sua calma, e nessa calma ele demonstrou uma tremenda dignidade. Uau! Ele nada respondia. Versículo 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Pilatos começou a ficar incomodado. Vê quantas coisas testificam contra ti. Já agora deixem-me aqui introduzir já um comentário de Ellen White, onde ela diz que onde ela diz que Pilatos se sentiu incomodado porque trouxeram Jesus muito cedo, não é? E isto vem logo, portanto, aqui no início do capítulo 77, portanto, cujo título é Na Sala de Julgamento de Pilatos, e diz: na sala de julgamento de Pilatos, o governador romano, Jesus encontra-se amarrado como se fosse um malfeitor. À sua volta está a guarda de soldados e a sala enche rapidamente de espectadores. Logo do lado de fora da entrada encontram-se os juízes do Sinédrio, sacerdotes, príncipes, anciãos e a turba. E esta turba, como já vimos a semana passada, era muito provavelmente indivíduos que tinham sido pagos para servirem de falsas testemunhas. Depois de condenar Jesus, o conselho do Sinédrio fora ter com Pilatos para obter a confirmação da sentença e a sua execução.
como eu já disse e volto a repetir, portanto, embora este conselho dos anciãos e os sacerdotes e os saduceus e fariseus tivesse, por assim dizer, uma certa autonomia, os judeus gozavam de alguma autonomia face ao poder romano, mas não era uma autonomia total, absoluta. E para decretar alguém ou para condenar alguém à morte, que era a pena máxima, não é? Eles não tinham esse direito, não tinham essa legitimidade. Portanto, para eles poderem conseguir a condenação à morte de Jesus, volto a dizer, portanto, eles precisariam da aprovação das autoridades romanas, e nomeadamente Pilatos, que era o governador, ou seja, era o representante do imperador romano junto na Judeia, portanto, naquela região onde habitava o povo judeu, certo? Então, diz-nos aqui, portanto, que quando o Salvador foi levado para o tribunal, não foi com bons olhos que Pilatos olhou para ele. O governador romano foi chamado à pressa do seu quarto de dormir, ou seja, ele provavelmente ainda estava a dormir, portanto, como vimos, era cedo, ainda foi antes do nascer do sol, e decidiu fazer o trabalho o mais rapidamente possível. Ou seja, ele pensou, bem, em pouco tempo eu vou resolver isto. Foi o que ele pensou. Estava preparado para tratar o preso, aqui preso com inicial maiúscula, claro, com magistral severidade, portanto, assumindo portanto, que a acusação traziam contra ele era correta, não é? E então, assumindo a mais severa expressão, voltou-se para ver que espécie de homem tinha de interrogar por causa de quem tinha sido despertado tão cedo do seu sono. Ou seja, ele já vinha digamos, já vinha mal-humorado de ter sido despertado do seu sono, ou seja, porque era muito cedo, não é? E então ele pensou, o que é que será isto, não é? Sabia que era alguém a quem as autoridades judaicas estavam ansiosas por ver julgado e punido quanto antes. Isto já lhe tinha chegado aos ouvidos. Como? Não sabemos, mas ele lá tinha conhecimento disso, não é? E Pilatos olhou para os homens que guardavam Jesus e depois o seu olhar fixou atentamente o próprio Jesus. E aqui, curiosamente, reparem o que é que Ellen White diz. Já tratara com todas as espécies de criminosos, mas nunca tinham levado à sua presença um homem com tais traços de bondade e nobreza. Não havia no seu semblante nenhum vestígio de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia ou de atitude desafiadora. Vi um homem de aspecto calmo e digno, cujo rosto não apresentava sinais de criminoso, mas a assinatura do céu. O aspecto de Jesus produziu uma impressão favorável em Pilatos. Despertou-se o lado melhor da sua natureza. Também tinha o lado pior, mas também tinha um bom lado. Ouvira falar de Jesus e das suas obras. A sua esposa tinha-lhe contado alguns dos maravilhosos feitos realizados pelo profeta Galileu, que curaram os doentes e ressuscitaram os mortos. Provavelmente, segundo este relato, a esposa de Pilatos seria alguém, digamos, muito mais suscetível para as coisas religiosas do que o próprio marido, Pilatos. Agora, como se fosse um sonho, isto reavivou-se na memória de Pilatos, recordou os boatos que ouvira de várias fontes, decidiu perguntar aos judeus quais as acusações contra o preso. Claro, isto era o mínimo que ele deveria fazer, não é? Como governador e, portanto, naquele caso, portanto, ele agiria como juiz, não é? Quem é este homem e para que o trouxeram? Perguntou ele. Que acusações trazem contra ele? Os judeus ficaram desconcertados. E ficaram desconcertados porquê? Porque estava difícil, nós já vimos que estava difícil para os judeus encontrarem, portanto, uma acusação que se mantivesse, que fosse coerente. Não existia, obviamente, porque se Jesus era puramente inocente, onde é que havia culpa nele? Nenhuma, não havia. Então, ali já vimos, portanto, que eles tentavam forjar uma acusação contra Jesus. Não havia nada a apontar-lhe, absolutamente nada. Mas eles queriam. Porquê? Porque estavam ruídos de inveja por Jesus. E porquê que estavam ruídos de inveja de Jesus? Porque a sua mente estava influenciada por espíritos demoníacos. Porque se eles estivessem sob o efeito do Espírito Santo, certamente eles teriam reconhecido em Jesus o Messias anunciado pelos vários profetas do Antigo Testamento. Estão a compreender, irmãos?
Então, sabendo que não tinham possibilidade de apresentar as acusações que tinham contra Jesus, não queriam o interrogatório público. Porque se fosse o interrogatório público, pois bem, ficava exposto diante de muitas pessoas a perfídia com que eles estavam, portanto, a arranjar este caso para irem contra Jesus. Ok? Disseram que era um mentiroso chamado Jesus de Nazaré. Mas, ao chamarem Jesus de mentiroso, eles é que estavam a ser mentirosos. Estão a ver? Há aqui já uma ironia. Aliás, o autor da lição vai, digamos, olhar para este relato de Marcos 15 sob uma janela, sob uma perspectiva. E essa perspectiva é a perspectiva da ironia. E ele identifica na lição, e certíssimo, atenção, isto é uma outra forma de olharmos, portanto, para os acontecimentos. E ele identificou, e eu tive o cuidado de ver aqui quantas ironias, portanto, este relato surge, e tem 8 ironias que eu depois irei mais à frente apresentar. Mas eu vou apresentar este relato mais na perspectiva da tentativa desesperada das autoridades religiosas para condenarem Jesus. E ao fazerem isso, e eu tenho que já referir esta ironia, ao fazerem isso, eles não estavam senão, sabem a quê? A cumprir com os propósitos de Deus. Atenção que não era necessário que eles tivessem feito o que fizeram de maldade, de perfídia, para que os planos de Deus se cumprissem. Mas, ao fazerem isso, eles, sem saber, sem disso terem consciência, estavam a favorecer o cumprimento dos planos de Deus. Ok? Jesus tinha que morrer pela humanidade. E eles estavam a contribuir para isso. Claro, eles não saíram inocentes de toda esta trama que montaram contra Jesus, é um facto, não é? Mas nós vemos aqui como Deus está acima de todos os acontecimentos. Irmãos, isto é muito importante porque ainda hoje, muitos de nós, isso já aconteceu comigo, portanto, ao dizer isto, eu não quero com isto acusar ninguém. Já aconteceu comigo o quê? Nós olharmos para os acontecimentos à nossa volta e nos parecer, digo bem, parece-nos muitas vezes que o mal é mais forte do que o bem. Nunca permitam, ou seja, mesmo que essa percepção seja real, que é, lá no fundo da vossa mente não permitam acreditar nisso, porque o mal nunca foi, não é, nem nunca será superior ao poder do bem. Deus, que encarna o bem, é um poder que sempre esteve, está e sempre estará acima do mal. Por isso é que Deus mantém o controle total dos acontecimentos. Por isso é que as profecias bíblicas se cumpriram e ainda se hão de cumprir aquelas que falta cumprir. Porquê? Porque aquilo que Jesus disse, que Deus disse que iria acontecer, acontece mesmo. E acontece mesmo porquê? Isto é a prova suprema de que os acontecimentos não fogem ao controle do Senhor. Porque se em algum ponto ou em alguns pontos os acontecimentos fugissem ao controle de Deus, então as coisas não teriam acontecido como Deus disse que iriam acontecer. Estão a ver? Então Deus é o soberano Senhor da história deste mundo. Tudo aquilo que acontece está sob a sua direção. Nada falha. Jesus morreu, já tive aqui a oportunidade de dizer isto no passado, Jesus morreu no ano, no mês, no dia e até na hora em que estava calendarizado há muitos séculos e milénios atrás que Jesus haveria de morrer. Portanto, não falhou nada, foi uma precisão totalmente matemática. Claro que houve tentativas, e nós sabemos disso, porque está escrito da parte dos judeus de matarem Jesus antes do tempo. Isso não pôde acontecer. Porquê? Porque Deus não iria permitir. Agora, quando Deus permitiu, ou seja, Jesus foi morto, é verdade que a perfídia dos sacerdotes e a pressão que eles fizeram depois sobre as autoridades romanas foi tremenda, mas Jesus morreu porque ele consentiu em morrer. Não foi, Jesus não foi, desculpem-me a expressão, não foi apanhado na curva, Jesus não foi apanhado de surpresa, não, ele consentiu voluntariamente em morrer, e só quando ele consentiu, porque tinha chegado o tempo dele, então aí é que ele foi morto. Ou seja, não foi a perfídia dos sacerdotes que estiveram na origem da morte. Contribuíram, mas o fator decisivo foi a entrega voluntária de Jesus quando a hora dele chegou. Por isso Jesus muitas vezes dizia, ainda não é chegada a minha hora.
Jesus sabia, tinha a percepção clara na sua mente, claro que o Pai lhe dava, porque Jesus estava em contínua comunicação com o Pai, ou seja, não falhava ali a comunicação, era comunicação contínua através da oração de Jesus. Então Jesus sabia muito bem quando é que haveria de chegar a sua hora, ok? E sabia também muito bem o que é que haveria de acontecer nessa hora, ok? Então, mas não deixa de ser relevante nós aqui mostrarmos, portanto, a parte, não é, que as forças do mal desempenharam através de instrumentos humanos, nomeadamente dos sacerdotes, dos líderes eclesiásticos, daqueles que deveriam ser as pessoas que estariam no topo para receber Jesus e para anunciá-lo a todo o povo e ao mundo como sendo o Messias que todo o mundo esperava, ou pelo menos todos os crentes esperavam. Mas eles estavam de tal forma corrompidos que não só não reconheceram em Jesus o Messias, como se ofenderam e acharam que ele blasfemava ao afirmar aquilo que ele era. Reparem como é que Satanás pôde cegar de tal maneira a mente deles. Será que ele não pode hoje fazer o mesmo com as nossas mentes? Oh, irmãos, se pode. Então, por isso nós devemos estar bem fundamentados na verdade, para sabermos o que é verdade, para não nos deixarmos levar, induzir em falsas teorias, em falsas interpretações, para sabermos o que é verdade e assim estarmos firmes na verdade. Ok? Agora, novamente Pilatos perguntou: que acusações trazem contra este homem? Os sacerdotes não responderam à pergunta. E porquê é que vocês acham que eles não responderam à pergunta? Porque se respondessem à pergunta diretamente, iam-se enterrar eles próprios. Mas com palavras que manifestavam a sua irritação, porquê? Porque as coisas não estavam a correr à sua feição, era o que eles sentiam, não é? Disseram: se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Como se bastasse a sua palavra para, digamos, estabelecer que aquilo era uma verdade infalível e, portanto, não poderia ser posta em causa. Como é que Pilatos ousaria pôr em causa a sua autoridade? Eles eram os supremos líderes religiosos da nação, como é que eles poderiam falhar? Estão a ver aqui que havia nestes líderes o conceito de infalibilidade presente, ok? Quando os que compõem o Sinédrio, os homens mais importantes da nação, te trazem um homem que julgam digno de morte, haverá necessidade de pedir uma acusação contra ele, como quem diz: nós decidimos, portanto nós temos a razão do nosso lado, nós somos a ciência, nada pode ser dito contra aquilo que nós dissemos. E esperavam impressionar Pilatos com o sentimento da sua importância. Quantos hoje não puxam dos seus galões, ou porque são sacerdotes, ou porque são homens de ciência, não é? Faz-me lembrar, aqui há uns anos atrás alguém dizia: eu sou a ciência, eu encarno a ciência. Uf, que ousadia, que vaidade, que orgulho, quando homens dizem isto, como que querendo mostrar que pela sua função ou pelos seus conhecimentos, ou sei lá o que é que eles pensam, que portanto são infalíveis e portanto aquilo que eles dizem não pode ser minimamente colocado em causa por quem quer que seja. Então esperava impressionar Pilatos com o sentimento da sua importância, levando-a-se a ceder ao seu pedido sem muitos preliminares. Estavam ansiosos por ver ratificada a sua sentença, era tudo o que eles desejavam, pois sabiam que o povo que testemunhara as maravilhosas obras de Cristo poderia contar uma história muito diferente da invenção que eles agora repetiam. Estão a ver como eles se achavam infalíveis e, portanto, eram super falíveis? E estavam ali a arranjar algo que era mesmo maligno e que manifestava claramente a malignidade que ia nos seus corações? Oh, irmãos, sabem, quando a verdade e a justiça enfrenta o mal acaba por vir à superfície. Não tem hipótese nenhuma. Não tem simplesmente hipótese. E reparem, Jesus manteve-se firme do lado da verdade, do lado da justiça, e foi esta sua firmeza que obrigou as forças do mal a revelarem-se elas próprias e a mostrarem claramente aquilo que estava lá escondido, a sua hipocrisia, a sua maldade, veio toda à superfície. Tudo aquilo que estava escondido veio à superfície.
Sabem por que razão é que Deus permite que no tempo do fim, e está revelado, a sua igreja seja sacudida? Vai permitir que provas terríveis, Ellen White usa a expressão um transe terrível, ocorra, para que através dessas provas, ao se confrontar o mal com o bem, mesmo dentro da própria igreja, o mal seja completamente exposto. E aqueles que estão do lado do mal sejam expostos na sua hipocrisia, na sua maldade e na sua falsidade. Isto tem que acontecer, para que fique exposto diante de todos. E reparem, através desta perseverança e desta posição inamovível de Jesus quanto ao bem, ele acabou por derrotar as forças do mal. Estão a perceber aqui o que é que está em jogo? Agora, os sacerdotes pensavam que com o fraco e vacilante Pilatos, o que é que isto mostra? Eles já tinham medido Pilatos. Eles já sabiam que Pilatos era um homem fraco e vacilante. Então eles pensavam, ou melhor, fizeram o cálculo de que com Pilatos a coisa seria relativamente fácil. Enganaram-se. Neste ponto eles enganaram-se. Porque embora ele fosse fraco e vacilante, eles pensaram que poderiam sem dificuldade levar avante os seus planos, porque anteriormente assinara de modo precipitado sentenças de morte condenando homens que eles sabiam não merecerem isso. Ou seja, estes sacerdotes já tinham sangue no seu currículo, ok? Na sua opinião, a vida de um preso era de pouca importância, na opinião de Pilatos. Se era inocente ou culpado, não interessava muito. Os sacerdotes esperavam que Pilatos infligisse agora a pena de morte a Jesus sem o ouvir. Ou seja, como eles tinham já visto que Pilatos era fraco e vacilante, porque aceitava que se condenasse alguém à morte sem grande problema, não é? Então eles achavam que agora com Jesus ia ser a mesma coisa. Só que quando Pilatos viu Jesus, viu que era um homem diferente. Ok? Havia, porém, no preso qualquer coisa que inibiu Pilatos de assim proceder. Não ousou fazê-lo. Leu a intenção dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes pensavam conhecer a Pilatos, mas Pilatos também estava agora a conhecer bem os sacerdotes. Lembrou-se de como não havia muitos, Jesus ressuscitara a Lázaro, um homem que já estava morto há 4 dias, e decidiu saber, antes de assinar a sentença de condenação, quais eram as acusações contra ele e se podiam ser provadas. Provadas. Se o vosso julgamento é suficiente, disse ele, porque trazeis a mim o preso. Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Assim apertados, os sacerdotes disseram que já tinham sentenciado a Jesus, mas que era preciso a sentença de Pilatos para validar a sua condenação. Qual é a vossa sentença? Perguntou Pilatos. Ele agora queria saber, ok, se vocês já o condenaram, não é? Então qual é a vossa sentença? A de morte, responderam. Mas não nos é lícito condenar ninguém à morte. Cá está, eles tinham consciência de que, porque estavam sob a jurisdição romana, não o poderiam fazer. Pediram a Pilatos que aceitasse a palavra deles quanto à culpabilidade de Cristo e executasse a sentença que tinham dado. Olha, irmãos, quando alguém em posição de liderança apela para o seu poder, para a sua função e pede a outros que confiem nele, isto é muito perigoso. É perigoso para a pessoa que faz isto e é perigoso para as pessoas que se deixam enredar por esta trama. Não, se a pessoa realmente está, se o líder em causa, ou os líderes, como era o caso aqui, estão convictos de que a sua sentença é justa, então não devem temer nada de a apresentar. E quanto mais ela for apresentada, quanto maior for o número de testemunhas que ouvirem essa sentença, melhor, porque ficará ratificada por mais pessoas. Mas quando alguém tenta, digamos, fazer algo ou decidir algo em segredo ou apenas num pequeno número, é motivo para nós desconfiarmos e desconfiarmos justamente. E era exatamente isso que estava a acontecer contra Jesus. Ok? Agora, Ellen White continua a dizer que Pilatos não era um juiz justo ou consciencioso, mas apesar de ser fraco em poder moral, recusou conceder este pedido. Ou seja, ele aqui até manifestou uma disposição contrária àquela que ele habitualmente manifestava. Estão a ver? Não condenaria Jesus, assim ele pensava,
neste momento, não condenaria Jesus enquanto não fosse apresentada acusação contra ele. Ou seja, na mente de Pilatos estava a seguinte ideia: apresentem-me os factos, provem-me que a acusação é válida. Se assim for, tudo bem, eu ratifico. Se não me apresentarem, não peçam de mim, porque eu não irei ratificar. Agora, Ellen White prossegue: os sacerdotes encontravam-se num dilema. Achavam que deviam encobrir a sua hipocrisia sob o mais espesso véu. Cá está. Era uma hipocrisia. O que é a hipocrisia? É alguém revelar algo que não corresponde à realidade. Ou seja, dar uma imagem que é até oposta àquela que na realidade... Ou seja, é uma imagem que é o oposto da realidade. Ok? E era isso que eles estavam a tentar passar. A imagem de que eram íntegros, que eram justos, que eram... Enfim, quando era exatamente o contrário. Não deviam permitir que se desse a impressão de que Jesus fora preso por motivos religiosos. Ou seja, porquê? Também já vou referir, porque se eles apresentassem uma razão religiosa, isso para os romanos não tinha nenhuma validade. Eles não queriam saber das questões religiosas dos judeus. Então, eles deveriam encontrar algo que, segundo a jurisdição romana, pudessem condenar Jesus à morte. Estão a ver? Não... Se apresentasse isto como razão, o seu procedimento não teria nenhum valor para Pilatos. Cá está. Precisavam de fazer parecer, porque a realidade era bem diferente daquilo que eles queriam fazer parecer, que Jesus estava a trabalhar contra a lei comum. A lei comum, que era a lei romana, não é? E a lei comum, isto é um termo que já se ouve muito hoje em dia, não é? A lei comum, a lei para o bem de todos, não é? Cuidado. Roma não mudou nada. A Roma imperial daqueles tempos é como a Roma de hoje. Não mudou nada. Não há nada de novo debaixo do sol. Então poderia ser castigado como ofensor político. Cá está. Ou seja, eles tinham que encontrar uma base de acusação para Jesus numa base política. Para os judeus, a base podia ser religiosa, mas para os romanos tinha que ser política. Tumultos e insurreições contra o governo romano surgiam continuamente entre os judeus, porque eles odiavam estar sob o jugo romano. Os romanos procediam de modo muito rigoroso para com estas revoltas. Quem tocasse neste ponto, tocava no calcanhar daqueles dos romanos, não é? Aqui é que eles não permitiam mesmo, portanto, que alguém ousasse, digamos, tomar as rédeas do poder. Não, o poder era deles. Os romanos procediam de modo muito rigoroso para com esta revolta e estavam sempre alerta para reprimir qualquer coisa que pudesse levar a uma insurreição. Então, o que é que os sacerdotes planearam na sua mente? Vamos dar a entender que Jesus está a levantar uma insurreição contra o poder romano. Ok? E agora os sacerdotes pensaram dar a entender que nessa ocasião, ainda poucos dias antes de os fariseus tinham procurado enredar Jesus com a pergunta: é-nos lícito dar tributo a César? Porque se Jesus dissesse que não, apanhavam-no logo, e se eles fregavam as mãos contentes. Mas Jesus desmascara a sua hipocrisia. Os romanos que se encontravam presentes assistiram ao fracasso completo dos conspiradores e o seu desapontamento diante da resposta: dai, pois, a César o que é de César. Ou seja, não puderam acusá-lo de nada. Agora os sacerdotes pensaram dar a entender que nessa ocasião Jesus ensinara como esperavam que ele ensinasse. Na sua aflição, chamaram falsas testemunhas para os ajudar e começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este a perverter a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, quando é exatamente o contrário, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. 3 acusações, todas destituídas de fundamento. Os sacerdotes sabiam isto, mas estavam dispostos a jurar falso, contanto que conseguissem o seu objetivo. Isto é terrível. Isto é absolutamente terrível, amigos. Quando alguém procura atingir um objetivo a todo custo, não importa se se passa por cima da moral, se passa por cima dos outros, não importa, para chegar ao seu objetivo, podeis ter a certeza absoluta de que essa pessoa não é movida pelo Espírito Santo. Isto é garantido. Estes homens estavam a ser movidos pelo Espírito de Cristo? Claro que não. Era exatamente pelo Espírito do Anticristo, pelo Espírito de Satanás. Ok? Pilatos conseguiu ver quais eram as suas intenções, ou seja, a perfídia deles era tão grande
que ela não mais conseguia ficar oculta, quer dizer, ela transpareceu, e transpareceu de tal maneira que até um outro homem que também não era correto, não era justo, não é? Conseguiu perceber isso. Pilatos conseguiu perceber, portanto, as intenções dos sacerdotes. Não acreditou que o preso tivesse conspirado contra o governo. O seu aspecto dócil e humilde estava totalmente em desacordo com essa acusação. Ou seja, não conjugava, não, como nós dizemos na gíria, a bota não batia com a perdigota. Portanto, Pilatos, ele era minimamente conhecedor da natureza humana, porque já tinha lidado com muitos casos, e viu, não, este homem conspirar contra o governo romano. Pilatos convenceu-se de que se preparava uma profunda conspiração contra um inocente que embaraçava o caminho dos dignitários judeus. Aqui está. Ele percebeu a trama e disse, não disse nada, mas pensou para com ele próprio, não, estes indivíduos estão a tramar algo porque este homem está, digamos, a ser um obstáculo no caminho deles. Voltando-se para Jesus, perguntou, tu és o rei dos judeus? O Salvador respondeu, tu dizes, lá está o texto que nós há bocadinho lemos aqui, ok? No versículo 2. E ao falar, a sua fisionomia iluminou-se como se um raio de sol incidisse sobre ela. Ao ouvirem a sua resposta, Caifás e os que com ele estavam observaram a Pilatos para testemunhar que Jesus admitira o crime de que o acusavam. Ou seja, eles ficaram com... então Jesus acabou por admitir que ele era mesmo rei. Com brados ruidosos, sacerdotes, escribas e príncipes exigiram que ele fosse sentenciado à morte. Ou seja, não há mais nada a discutir, está resolvido, isto acabou por aqui. Era o que eles queriam, que não se discutisse mais, antes que a perfídia deles e as suas más intenções viessem à superfície. Os gritos foram repetidos pela turba, fazendo-se um barulho ensurdecedor. Pilatos ficou confundido. Claro, ele não estava à espera disto. Vendo que Jesus não dava nenhuma resposta aos seus acusadores, Pilatos disse-lhe, nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu. Volto a dizer, porquê que Jesus não respondeu nada? Porque Jesus sabia que não valeria a pena. Ou seja, Jesus apenas respondia ao essencial. Quando constrangiam mesmo a dar uma resposta, então Jesus aí dava a resposta. Para não ser mal educado também, para com os seus interrogadores. De outra forma, quando era para se defender a si, ele não se preocupava. De pé por trás de Pilatos, à vista de todos no tribunal, Jesus ouvia os insultos. E agora reparem, mas nem uma palavra respondeu a todas as falsas acusações feitas contra ele. Irmãos, eu faço-vos a pergunta, já alguma vez se sentiu mal com falsas acusações que possam ter feito contra si? É normal que tenha sentido isso. Mas sabem, Jesus, olhem aqui, toda a sua atitude mostrava inocência consciente. Se nós verdadeiramente estamos conscientes de acusações que nos possam fazer, reparem, se as acusações são verdadeiras, bom, aí nós devemos ter humildade para reconhecer que as acusações são verdadeiras, porque se dizemos que uma acusação verdadeira é falsa, então somos nós que estamos a mentir. Então aí estamos a transgredir um mandamento da lei de Deus, nomeadamente o 9º mandamento, que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ok? Agora, se a acusação que é feita contra nós é falsa, então aí temos todas as razões para ficar tranquilos, porque sabemos que aquilo não é verdade. Então, mais uma razão para ficar calmo, tranquilo e humilde. É assim que nós devemos raciocinar. Mas nós precisamos de mostrar que somos mesmo inocentes. Quantas vezes, na tentativa de nos justificarmos ou de mostrarmos que somos inocentes, aí é que acabamos por mostrar que não somos, porque tomamos uma atitude que mostra que não estamos bem. Então a atitude, queridos, mostra muito, mas muito a respeito daquilo que nós verdadeiramente somos. Se nós nos mantivermos calmos perante falsas acusações, como foi o caso com Jesus, então aí, e só aí, nós demonstramos ser discípulos de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, esta é uma lição muito dura de aprender. Eu falo por mim. Mas é positivamente necessário que nós aprendamos esta lição e que a vivamos na pele.
porque se assim não for, nunca seremos discípulos de Jesus. Ponto final, parágrafo. Irmãos, volto a dizer, a nossa atitude fala muito mais alto daquilo que nós somos do que nós podemos imaginar. Uma atitude calma, tranquila, sabendo na nossa mente que se as acusações são falsas, não nos adianta nós falarmos muito, resolverá muito mais a nosso favor do que nós estarmos ali numa guerra de argumentos para tentar provar que temos razão, e depois os outros também, claro, vão provar que eles é que estão certos, e depois nós queremos provar que não, nós é que estamos certos, e depois um mantém a sua posição, o outro mantém a sua posição, e pronto, é aquele constante, digamos, bater de cabeças, não é? Uns contra os outros, de que muitas vezes não resulta nada. Apenas mágoas e às vezes até ressentimentos e ódios que nunca deveriam existir. Então reparem, Jesus ouvia os insultos, mas nem uma palavra respondeu a todas as falsas acusações feitas contra ele. Toda a sua atitude mostrava inocência consciente. Ou seja, Jesus não estava inconsciente da sua inocência, ele estava consciente da sua inocência. Ficou inabalável em face da fúria das ondas que se quebravam à sua volta. Irmãos, porquê que eu estou a querer enunciar isto em detalhe? Para que nós, olhando pela fé para aquilo que aconteceu com Jesus literalmente, nós possamos ver em Jesus um exemplo para cada um de nós. E possamos seguir o Mestre nestas pegadas. Foi fácil para Jesus? Não foi. Isto que fique muito claro. Mas ele conseguiu resistir? Conseguiu. E se ele conseguiu, na força de Jesus, nós também podemos conseguir. Ponto final, parágrafo. Era como se os violentos ímpetos da ira, erguendo-se mais e mais alto, como as ondas do turbulento oceano, se despedaçassem ao seu redor, mas sem lhe tocar. Ficou calado, mas o seu silêncio era eloquente. Era como se o homem exterior fosse iluminado por uma luz vinda do interior. Pilatos estava admirado com o seu porte. Pudera! Onde é que ele alguma vez tinha visto na vida alguém com este porte? Despreza este homem o que está a passar porque não se importa de salvar a sua vida? Perguntava a si mesmo. Vendo Jesus a suportar insultos e zombarias sem represália, sentiu que ele não podia ser tão incorreto e injusto como os sacerdotes diziam. Estão a ver? E o que é que está a acontecer neste processo? Pois bem, perante uma autoridade pagã, Pilatos, é a perfídia e a maldade dos sacerdotes é que vem à superfície. Eles que estavam tão entusiasmados ou tão decididos a mostrar que Jesus era mau, pois bem, na sua tentativa desesperada de provar que Jesus era mau, eles acabaram por provar que eles próprios é que eram maus. Ou seja, como se diz na gíria, virou-se o feitiço contra o feiticeiro. O mal que eles intentaram contra Jesus, virou-se contra eles. Ficaram completamente expostos. E esperando obter dele a verdade e escapar ao tumulto, Pilatos levou Jesus à parte e tornou a interrogá-lo. Tu és o rei dos judeus? Jesus não respondeu diretamente a esta pergunta. E porquê? E aqui Ellen White explica. Sabia que o Espírito Santo estava a lutar com Pilatos, para levar Pilatos à convicção. E deu-lhe a oportunidade para reconhecer a sua convicção. E depois perguntou-lhe, tu dizes isto de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Isto é, era a acusação dos sacerdotes ou o desejo de receber luz de Cristo que motivava a pergunta de Pilatos? Então Jesus aqui faz uma pergunta de modo a que Pilatos, ele próprio, fizesse um autoteste. Ok? Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas surgiu o orgulho no seu coração. Não queria reconhecer a convicção que o assaltava. E aqui foi a primeira falha, enorme falha de Pilatos. Quando nós permitimos que o orgulho não permita reconhecermos a convicção que o Espírito Santo quer trazer a nós, cuidado, amigos, é muito, muito, muito perigoso. Entramos num campo, eu diria que está minado, completamente minado pelo inimigo. Porventura sou eu judeu, disse Pilatos. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Ou seja, ele queria querer, digamos, desculpar-se.
Olhem aqui o que Ellen White agora diz. Passara a oportunidade áurea de Pilatos. Uau! Isto até faz arrepiar, irmãos. A oportunidade áurea de Pilatos. Ainda iria ter outras, mas esta tinha sido a oportunidade áurea. E sabem, quando nós falhamos na oportunidade áurea que o Espírito Santo nos dá, as outras oportunidades a seguir já são muito mais difíceis de agarrar. Todavia, Jesus não o deixou sem lhe dar mais luz. Ainda não estava, rejeitado pelo Senhor. E por falar em pessoas rejeitadas por Deus, sabem quando é que Deus rejeita alguém? Quando essa pessoa, em primeiro lugar, rejeitou a Ele. Deus só rejeita alguém que claramente, decididamente, teimosamente o rejeita a Ele. É isto. Quando nós falamos de Deus rejeita, sim, Deus rejeita, mas esta rejeição de Deus é apenas, digamos, a confirmação de uma rejeição que surgiu em primeiro lugar da pessoa para com Deus. Irmãos, há um texto muito claro em 2 de Crónicas, permitam-me ler este texto para que fique muito clara esta ideia. 2 de Crónicas, no capítulo 15 e no versículo 2, diz assim: e saiu ao encontro de Asa, portanto isto está a falar de Azarias, portanto um profeta de Deus, versículo 1, eu vou ler. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Ou seja, Deus não abandona aqueles que estão com Ele, não abandona. E se o buscares, o achareis. Isto é garantia absoluta. Se nós buscamos a Jesus, nós vamos achá-lo, porque Jesus ele próprio disse, João 6,37, aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. Isto é garantia, irmãos, mas garantia absoluta. Não podemos duvidar um só milímetro desta afirmação de Jesus. Agora, reparem, não terminei de ler o versículo. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, quando é que o Senhor nos deixa? Quando nós o deixamos Ele em primeiro lugar. Quando é que o Senhor rejeitou Pilatos? Quando Pilatos o rejeitou a Ele. Tão simples quanto isto. Quando é que o Senhor rejeitou a nação judaica? Quando a nação judaica confirmou, de forma inequívoca, tinha rejeitado o seu Senhor. É isto, irmãos. Portanto, Deus pode ser acusado de nos rejeitar? Não. Deus só rejeita, repito, e fiquem com esta ideia gravada na vossa mente, Deus só rejeita aqueles que o rejeitam a Ele. Todavia, Jesus não o deixou sem lhe dar mais luz. Embora não respondesse diretamente à pergunta de Pilatos, declarou abertamente qual era a sua própria missão. Deu a entender a Pilatos que não procurava um trono terrestre. O meu reino não é deste mundo, disse ele. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus afirmou que a sua palavra era em si mesmo uma chave que desvendaria o mistério aos que estivessem dispostos a recebê-lo a Ele como Salvador. Ela possuía em si mesma, ela a palavra, ela possuía em si mesmo um poder, e possui mesmo, que a recomendava, isto era o segredo da expansão do seu reino de verdade. Desejava que Pilatos compreendesse que unicamente recebendo a verdade e apoderando-se dela, podia a sua natureza arruinada ser restaurada. Oh, queridos, quantas pessoas rejeitam a verdade hoje? E sabem porque é que a maior parte das pessoas, se não... eu digo a maior parte, todas as pessoas rejeitam a verdade quando a verdade não lhes convém. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler essa passagem, irmãos. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala porque é que as pessoas rejeitam a verdade. Não poderia ser mais claro. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 9, diz assim: é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, ou seja, para aqueles que vão no caminho da perdição, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. É preciso haver um amor genuíno pela verdade. Todos aqueles que têm amor pela verdade
automaticamente, digamos, se colocam, por este amor pela verdade, digamos, a sua escolha, automaticamente, mesmo que não seja consciente, eles se colocam do lado do Senhor da verdade, que é Jesus Cristo, que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que não amam a verdade é porque, de certo modo, amam a mentira. E se amam a mentira, amam o autor ou o senhor da mentira, que é Satanás. O mentiroso e pai da mentira, como Jesus lhe chamou. Estão a ver? Mas é isto. Cada um de nós vive este dilema. É confrontado neste conflito entre a verdade e o erro. E todos aqueles que amam a verdade acabam, mais cedo ou mais tarde, por encontrar o próprio Senhor da verdade. E encontrando o Senhor da verdade, encontram o seu Salvador e encontram a salvação eterna. É tão simples quanto isto. Agora, Paulo fala de pessoas que não têm o amor da verdade, mas ele ainda não li o texto onde ele explica porque é que as pessoas não querem receber o amor da verdade para se salvarem. Então diz ainda Paulo no versículo 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, mas como é que é? Então, mas Deus é que envia a operação do erro? Bom, entendamos, à luz daquilo que eu acabei de dizer, qual é a atitude do Senhor. Quando o Senhor vê que as pessoas não querem conhecer a verdade, não têm nenhum interesse na verdade para se salvarem, é como se o Senhor dissesse: pronto, eu respeito a vossa decisão, vocês não querem saber da verdade, pronto, olhem, satisfaçam-se com o erro. Pronto, olha, façam um bom proveito com o erro. É isto, amigos, a atitude do Senhor é esta. Com tristeza o faz, certamente, porque não é da vontade de Deus, não é do gosto de Deus que ninguém se perca, mas Deus não viola os seus princípios. E um dos princípios fundamentais do caráter de Deus é dar liberdade às suas criaturas. As pessoas, no uso da sua liberdade, não querem saber da verdade para salvar, e o Senhor diz: olha, pronto, amigo, segue o teu caminho. Versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. E agora reparem, porque que não creram a verdade? Antes tiveram prazer na iniquidade. Cá está. Este é o problema. Esta é a raiz de todo o problema. Pessoas que têm prazer na iniquidade não gostam da verdade. Porquê? Porque a verdade põe-lhes a nu essa iniquidade que eles gostam de alimentar no seu coração. É isto, amigos. É a palavra de Deus que o diz. E que iniquidade pode ser essa? Bom, a transgressão de qualquer dos 10 mandamentos da lei de Deus. Uns terão iniquidade na transgressão de um mandamento, outros terão iniquidade na transgressão de outro mandamento, enfim. Mas basta nós quebrarmos um mandamento dos 10 para sermos culpados de quebrar todos os mandamentos. É o que Tiago diz em Tiago 2, 10 a 12, é isso. Ok? Agora reparem, Pilatos teve desejo de conhecer a verdade. A sua mente estava confusa. Apegou-se ansioso às palavras do Salvador e o coração abriu-se num grande desejo de saber o que ela era realmente e como a poderia obter. Que é a verdade? Perguntou. Mas não esperou resposta. Se ele tivesse esperado a resposta, provavelmente teria sido melhor para ele. O tumulto lá fora lembrou-lhe os interesses do momento, quantos também às vezes, porque estão tão focados nos interesses do momento que se esquecem dos interesses do futuro e, sobretudo, dos interesses eternos. Isto é uma loucura, é uma perfeita loucura, amigos. E, no entanto, tantos vão por esse caminho. Pois os sacerdotes clamavam por ação imediata. Saindo para onde estavam os judeus, declarou com veemência: não acho nele crime algum. Estas palavras de um juiz pagão foram uma repreensão demolidora para a perfídia e falsidade dos príncipes de Israel que acusavam o Salvador. Quando os sacerdotes e anciãos ouviram isso de Pilatos, o seu desapontamento e raiva não tiveram limites. Porque eles estavam à espera de tudo menos disto. Porque achavam que eram favas contadas, irem a Pilatos com a sentença de morte de Cristo e que ele apenas poria ali a sua assinatura e pronto, estava resolvido. Estava a ser difícil. Então eles ficaram podres de raiva. Eles tinham conspirado e esperado longamente por esta oportunidade e agora parece que a oportunidade estava-lhes a fugir. Eles iriam fazer tudo para que esta oportunidade não fugisse. Antevendo a perspectiva de Jesus ser solto, pareciam dispostos a despedaçá-lo. Acusaram Pilatos em voz alta e ameaçaram-no com a censura do governo romano. Culparam-no de não querer condenar a Jesus, que afirmavam se erguera contra César. E quando eles disseram que Jesus se erguera contra César, aqui tocou num ponto sensível de Pilatos, como iremos ver.
Ouviram-se agora vozes iradas que declaravam que a influência sediciosa de Jesus era bem conhecida por todo o país. Os sacerdotes disseram: alvoroça ao povo, ensinando por toda a... Eles é que andavam a alvoroçar o povo. Aquilo que eles acusavam de Jesus de ser, era o que eles eram. É terrível. Como o diabo inverte completamente as coisas. Sabem aquele texto que diz em Isaías 5:20: ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal bem. Era exatamente isto que estava a acontecer. Isaías 5:20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, invertem. Ai daqueles que fazem isto. Porquê? Porque aqueles que fazem isto estão a ser induzidos e guiados e orientados pelos espíritos do mal. Ok? Nesta altura, Pilatos, olhem aqui, nesta altura, Pilatos não tinha nenhuma ideia de condenar Jesus. Sabia que os judeus o tinham acusado, movidos por ódio e preconceitos. Sabia qual era o seu dever. Ou seja, aqui ele ainda não tinha sucumbido totalmente. Já tinha passado a oportunidade áurea, como vimos, mas ainda não tinha sucumbido totalmente. E olhem como o amor divino vai até ao limite, ao extremo para salvar alguém. A justiça exigia que Jesus fosse imediatamente solto. Era o que a justiça exigiria. E qualquer pessoa de bom senso reconheceria isso. Mas Pilatos temia a má vontade do povo. Se recusasse a entregar-lhe Jesus, erguer-se um tumulto e ele temia enfrentá-lo. Ai, o medo das multidões. Quando as multidões vão num caminho e nós achamos que devemos ir noutro porque a nossa consciência nos diz não, o caminho da multidão não é o correto. Há um texto, aliás, na Sagrada Escritura, diz: não sigas a multidão para fazer o mal. E quando alguém ousa pensar por si, ui. E então Pilatos ali, ele deveria agir de acordo com as convicções da sua consciência. Mas ele acabaria por violar a sua própria consciência. Isto é terrível. Sabem porquê que é terrível, amigos? Porque, segundo Paulo diz em Romanos 9:1, a consciência é a voz do Espírito Santo a falar em nós. Quando nós violamos a nossa consciência, conforme se diz, não é? Na realidade, aquilo que nós estamos a fazer é a violar a convicção que o Espírito Santo quer trazer à nossa mente. E isso é entrar no caminho que conduz ao pecado contra o Espírito Santo. O tal pecado que Jesus diz ser imperdoável. Estão a perceber porque é que isto é tão perigoso? Ao ouvir que Cristo era da Galileia, decidiu enviá-lo a Herodes, governador daquela província, que estava então em Jerusalém, porque era a festa, estava para começar a festa da Páscoa. Então reunia-se na cidade de Jerusalém, muito povo, porque era em Jerusalém que era o centro religioso da nação judaica, não é? Então Herodes tinha vindo, portanto, da Galileia para Jerusalém, e com este procedimento, qual era a intenção de Pilatos? Era transferir a responsabilidade do julgamento de si mesmo para Herodes, ou seja, livrar-se daquele peso, não é? Que estava a ser incomodativo para ele. E porquê que estava a ser incomodativo? Porque ele não tinha a coragem de agir de acordo com os ditames da sua consciência, de acordo com a clara justiça. Porque se ele tivesse agido de acordo com a sua justiça, teria libertado Jesus, ele ficava tranquilo, ficava leve, que nem uma pena. Mas não, medo do povo. Tremendo. Pensou também que era uma boa oportunidade para pacificar uma velha questão existente entre ele e Herodes. E assim aconteceu. E a Bíblia nos diz que Herodes e Pilatos estavam inimizados. E naquele dia eles fizeram a reconciliação, fizeram as pazes. Isso está escrito em Lucas 23. Eu vou ler o texto. Lucas 23. Reparem, e já agora, conseguem perceber quem é que estava por detrás desta reconciliação que houve entre dois líderes políticos que estavam inimizados um com o outro? Eram certamente espíritos demoníacos. Para quê? Para que Pilatos e Herodes, devido à inimizade que tinham um com o outro, não se engalfinhassem um no outro, não é? E assim, portanto, criassem uma divisão e Jesus pudesse escapar no meio dessa divisão, não é? Isto faz-me lembrar uma controvérsia que existiu já depois da ascensão de Jesus ao céu. Isto vem relatado em Atos 23, não é? Já vou ler o texto de Lucas 23. Aqui em Atos 23, Paulo, sabendo que o Sinédrio era fortemente dividido, porque havia dois grupos rivais,
que eram os saduceus e os fariseus, diz aqui, portanto, Atos 23:6, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. O que ele foi dizer. Mas Paulo disse isto de propósito, mesmo para suscitar, digamos, uma divisão, porque sabia que no meio dessa divisão ele podia escapar ileso, e de certo modo foi isso que aconteceu. E reparem, e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. A multidão do Sinédrio. Porquê? Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. E ele, o Paulo, foi dizer que estava a ser julgado devido à ressurreição dos mortos. O que ele foi dizer. Quer dizer, os saduceus ficaram fora de si. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Se algum espírito ou anjo lhe falou, o que eles foram dizer, não é? E ainda mais lançaram, digamos, lenha na fogueira, porque os saduceus não acreditavam nem em espírito nem em anjos, e os fariseus estavam a dizer: pode ser que este homem, algum espírito ou anjo lhe falou, o que eles foram dizer. O resultado, versículo 10, e havendo grande dissensão, o tribunal, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, ou seja, os soldados, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E Paulo saiu. Então, repara, isto que aconteceu aqui com Paulo poderia muito bem ter acontecido com Jesus. Então, mas porque as forças do mal não queriam que Jesus escapasse, então eles arranjaram as coisas para que Pilatos e Herodes se reconciliassem. E agora vamos ver o que diz Lucas 23. Lucas 23, no versículo 12 diz: e no mesmo dia, ou seja, no dia em que Jesus estava a ser, entre aspas, julgado, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois de antes andavam em inimizade um com o outro. Amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Ellen White diz-nos que far-nos-ia bem passarmos 1 hora por dia meditando na vida de Jesus e em particular nas cenas finais do seu ministério. Estas cenas finais estamos aqui a abordar. Porquê? Ela não diz, não dá esta resposta, é este porquê que eu agora fiz, mas eu já cheguei a essa resposta. Porque aquilo que irá acontecer ao povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo será em quase tudo semelhante àquilo que aconteceu a Jesus no final do seu ministério. E reparem, hoje partidos políticos estão uns contra os outros. Vai chegar um momento em que eles se vão unir, se vão reconciliar. E se vão reconciliar porquê? Porque espíritos de demónios estarão por trás, fazendo com que eles apresentem uma frente comum contra o povo de Deus. Eles não podem estar divididos. Têm que estar unidos contra, digamos, o seu inimigo número 1. E o inimigo número 1 é Cristo na pessoa do seu povo. E quando o seu povo refletir plenamente o caráter do seu Salvador, Ellen White diz-nos isto em Parábolas de Jesus, página 69, ele virá reclamá-los como seus, ou seja, virá buscá-los. Então, precisamente antes da segunda vinda de Cristo, o povo de Deus irá refletir plenamente o caráter de Cristo. Ao refletir plenamente o caráter de Cristo, o que é que acontece? Pois bem, é contra esse povo de Deus que o Satanás e as suas hostes, portanto, dirigirá todo o seu ódio, como ele dirigiu contra Jesus. Só que agora não é contra a pessoa literal de Jesus, mas é contra Cristo, podemos assim dizer, na pessoa do seu povo, porque o povo de Deus nessa altura refletirá tão plenamente o caráter de Jesus que é como se fosse o próprio Cristo. Não se recordam que Jesus, quando disse, por exemplo, tudo aquilo que a mim fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, de tal forma Jesus se identifica com o seu povo que aquilo que fizerem de bem a um destes pequeninos, ou seja, ao seu povo, porque é que ele diz pequeninos? Há um texto em Lucas 12:32 que diz: não temas, ó pequenino rebanho. Quem são estes pequeninos? São aqueles que pertencem ao grupo pequenino, à minoria. O povo de Deus sempre foi uma minoria ao longo dos séculos, irmãos. Ellen White diz, comparativamente aos milhões que houve na face da terra, o povo de Deus sempre foi um pequenino rebanho. E ela está a citar Lucas 12:32, que diz exatamente isso mesmo, Lucas 12:32. Creio que é exatamente esse texto, mas só vou confirmar. Lucas 12:32. É isso mesmo, não temas, ó pequeno rebanho. Outra versão diz, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, quando o Senhor diz,
tudo o que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, Deus identifica-se plenamente com o seu povo. E em tudo aquilo que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então reparem, da mesma forma que as forças do mal se organizaram e fizeram com que os seres humanos que estavam do lado deles se unissem numa união tática, numa união estratégica contra Jesus, é exatamente isto que irá acontecer nos últimos dias contra o povo de Deus. O mundo inteiro se irá coligar contra o povo de Deus. Amigos, não tenham a menor das menores dúvidas sobre isto. Isto é ponto assente nas Sagradas Escrituras. Ponto assente. Há algumas questões, por exemplo, no livro do Apocalipse, que nós ainda possa haver dúvidas, não é? E algumas controvérsias até surgem daí. Controvérsias, enfim, sobre coisas que não são, digamos, de grande importância, mas sobre isto que eu acabei de dizer, não há a mínima das mínimas dúvidas. Haverá uma coligação mundial contra o povo de Deus. Por isso é tão importante nós estarmos a estudar o que estamos a estudar. Porque aquilo que aconteceu contra Cristo no passado, há cerca de 2000 anos, irá rigorosamente acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Rigorosamente. Rigorosamente. Amigos, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. A minha principal preocupação não é aquilo que irão fazer contra o povo de Deus. A minha principal preocupação é, e eu estimulo cada um de vós a que faça disso também a sua preocupação, nós termos o caráter de Cristo. Porque se nós não seremos maltratados pelo mundo se não tivermos o caráter de Cristo. Porque aí seremos reconhecidos como fazendo parte do mundo. E o mundo, então, tratar-nos-á bem, entre aspas. Ok? Agora, se me tratam mal, o que é que o Senhor disse no Sermão da Montanha? Exultai e alegrai-vos quando vos insultarem e contra vós disserem todo o mal. Porquê? Porque esse mal que dirão contra o povo de Deus tem que estar baseado em mentiras. Assim como todo o mal que disseram contra Jesus era baseado em mentiras. Mas para que o mal que digam de nós esteja baseado em mentiras, nós temos de ter um caráter íntegro, irmãos. Porque se o nosso caráter não é íntegro, então poderá haver acusações que são dirigidas contra nós que são verdadeiras. E essas, como é que nós nos vamos livrar delas? Então, irmãos, é absolutamente indispensável que nós permitamos que o Senhor molde completamente o nosso caráter à sua imagem e à semelhança. Se isso não acontecer, não estaremos aptos para suportar a crise final. Ponto final, parágrafo, irmãos. Não estaremos. Isso é ponto assente na minha mente. Então, o meu maior desejo e o meu desejo para vós também, queridos irmãos, e Deus sabe que eu vou dizer isto de coração, eu desejo tanto a vossa salvação como desejo a minha própria. E por isso eu desejo tanto a vossa santificação como desejo a minha própria. Irmãos, este é um objetivo que nenhum de nós pode falhar. Não pode falhar. Se nós falharmos este objetivo, falhamos o alvo. Era melhor não termos nascido. Termos vindo ao mundo para quê? Para sermos destruídos como palha, como um animal, como se nunca tivéssemos existido? Não, irmãos. Se nós estamos neste mundo, Deus tem um propósito para nós. E esse propósito é que nós nos preparemos para morarmos com Ele eternamente. E só nos sentiremos bem um dia no céu se o nosso caráter se assemelha ao caráter do nosso Deus e ao caráter dos santos que hão de habitar com Deus por toda a eternidade. Se o meu caráter não se assemelha ao dos santos e ao do próprio Deus, como é que eu me vou sentir bem junto de Deus durante toda uma eternidade? O céu para mim não seria céu, seria um inferno, porque eu estaria sentir-me mal naquele local, porque aquele local eu não me revia nele. Estão a entender? Por isso o nosso caráter tem mesmo que se moldar, não há volta a dar sobre isto. E, portanto, toda a pressão, toda a maldade que nós viermos a sentir no futuro, e não é num futuro muito longínquo, eu acredito, irmãos, no fundo nós devemos, no nosso coração, regozijar-nos. Como Jesus disse, eu vou ler, irmãos, eu creio que os irmãos, eu às vezes não leio porque subentendo ou está na minha mente que os irmãos conhecem, mas não quer demais nós recordarmos estes textos da Palavra de Deus. Mateus 5, Mateus capítulo 5,
e versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. O que é injuriar? É lançar injúrias, portanto, coisas maliciosas, dizerem coisas maliciosas de nós, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Tem que mentir, mentindo. Oh, irmãos, de certo modo, isto é que nos deve regozijar, porque quando virmos que as pessoas, para dizer mal de nós, têm que recorrer à mentira, então quer dizer que não podem dizer mal de nós recorrendo à verdade. Isso é que nos deveria exaltar, ou seja, não é a injúria em si que nos deve trazer alegria, mas é o facto de sabermos que, por não poderem recorrer à verdade, é que são obrigados a recorrer à mentira. Foi isso que aconteceu com Jesus. Irmãos, nós não estamos a estudar aquilo que aconteceu com Jesus apenas para descrevermos o que aconteceu com Jesus. São lições para nós hoje. E mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos. Exultai e alegrai-vos. Eu lembro que há uns anos atrás estava a falar com uma irmã e ela dizia: oh pastor, mas como é que eu me posso exultar e alegrar se mentem contra mim, se me injuriam? Eu disse: oh irmã, mas em nenhum momento a palavra de Deus diz para você se exultar e se alegrar por a injuriarem. Não é? Também não é isso que está escrito? Ora, leia lá com atenção o texto. E eu peço a vocês também para ler com atenção o que lá está. Não é o que eu digo, é o que lá está. Olhem, abram as vossas Bíblias, leiam o que lá está. Versículo 12, Mateus 5,12. Exultai e alegrai-vos, porquê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós exultamos e alegramos não por sermos injuriados, mas porque sabemos que ao sermos injuriados é porque estamos no bom caminho. E se estamos no bom caminho é porque o nosso galardão nos céus está garantido. É isso que nos deve alegrar, irmãos. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se os profetas sofreram, e sofreram porquê? Porque estavam do lado de Deus. Porque estavam do lado da verdade, porque estavam do lado da justiça. Então, queridos, nós... Deixem-me dizer-vos isto. Como é que nós podemos, conscientemente, querermos ser discípulos de Jesus e quase querermos receber tratamento VIP nesta terra, quando o Senhor recebeu o tratamento mais horroroso que alguma vez algum ser humano, porque Jesus viveu na forma humana, recebeu? Quer dizer, não é compatível. Quer dizer, nós temos que ter a consciência plena que sermos cristãos é admitirmos conscientemente que queremos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Então, se somos discípulos de Jesus, seguidores do sofredor por excelência, o que é que estamos à espera? Tratamento de 5 estrelas? De tratamento de VIP? Ai, irmãos, por favor. Então, alegremo-nos, não por sermos maltratados, porque isso seria, digamos, masoquismo. Não, nós alegramo-nos porque sabemos que estamos no bom caminho. E esse bom caminho conduz-nos ao galardão que está nos céus. É isso que nos deve alegrar. É o que está escrito, isto não é invenção minha, não é interpretação minha, é o que está escrito. Está claro? Vamos lá voltar aqui àquilo que estava a acontecer, portanto, com Pilatos e com Jesus. Ouviram-se agora vozes iradas que declaravam que a influência sediciosa de Jesus era bem conhecida por todo o país. Os sacerdotes disseram: alvoroça ao povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então, já vimos, nesta altura Pilatos não tinha nenhuma ideia de se condenar Jesus, sabia que os judeus o tinham acusado movidos por ódio e preconceitos, sabia qual era o seu dever. Ok? Ao ouvir que Cristo era da Galileia, portanto enviou a Herodes, já vimos isto também. Pensou também que era uma boa oportunidade, também já vimos isto. Agora, Pilatos entregou novamente Jesus aos soldados e, por entre os escárnios e insultos da plebe, ele foi conduzido precipitadamente ao tribunal de Herodes. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Nunca se tinha encontrado com o Salvador, mas havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe haveria fazer algum sinal. Atenção, que Herodes era este? Aqui Ellen White não podia ser mais clara. Este Herodes era aquele cujas mãos estavam manchadas do sangue de João Batista. Aquele que, sob um estado de embriaguez, permitiu que fizesse um juramento completamente estúpido e uma jovem, incitada pela sua mãe, que era a amante de Herodes,
essa mulher, a amante de Herodes, incitou a sua filha a dizer: pede a cabeça de João Batista. E Herodes, para não ficar mal na fotografia, entre aspas, foi nessa. Então ele era culpado, tinha as mãos manchadas de sangue de João Batista. Ao ouvir falar de Jesus, a princípio ficou aterrorizado e disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Ou seja, era a consciência culpada que o fez pensar desta maneira. Todavia Herodes desejava ver Jesus. Tinha agora a oportunidade para salvar a vida deste profeta e o rei esperou banir para sempre da sua memória aquela cabeça sangrenta que lhe tinha sido levada num prato. Ou seja, o que é que Herodes, a princípio, quando Jesus veio ao seu encontro, o que é que ele pensou fazer? Eu vou-me redimir, entre aspas, digo eu vou-me redimir, pensou ele, da falta que eu cometi para com João Batista, porque ele tinha a consciência bem culpada e bem pesada, e não era caso para menos, da morte daquele inocente, que era João Batista. Então ele agora pensou: não, eu vou com Jesus, eu vou tratá-lo de outra maneira. Então tinha agora a oportunidade para salvar a vida deste profeta e o rei esperou banir para sempre da sua memória aquela cabeça sangrenta. Desejava também satisfazer a sua curiosidade e pensava que, se oferecesse a Jesus alguma perspectiva de libertação, faria qualquer coisa que lhe fosse solicitada. Ou seja, Herodes queria, de certo modo, libertar a Jesus, mas havia uma contrapartida. Queria que Jesus fizesse aqui um show para ele. Um espetáculo. Um milagre. Um grande grupo de sacerdotes e anciãos acompanhou Jesus até Herodes, e quando o Salvador entrou, estes dignitários, falando todos excitadamente, insistiram nas suas acusações contra ele. Mas Herodes não deu grande atenção a essas acusações, ou seja, aquele teve uma postura semelhante à de Pilatos. Não deu muita atenção. Impôs silêncio, desejando interrogar a Jesus. Ordenou que o libertassem das cadeias, incriminando ao mesmo tempo os seus inimigos por o trazerem rudemente. Ou seja, aqui até parecia que o coração de Herodes estava a converter, não é? Que estava aqui a mostrar-se muito gentil, não é? Olhando compassivamente o sereno rosto do Redentor do mundo, leu nele unicamente sabedoria e pureza. A mesma leitura que Pilatos corretamente tinha feito de Jesus. Da mesma maneira que Pilatos ficou convencido de que Jesus fora acusado por maldade e inveja. Ou seja, a maldade e a inveja dos sacerdotes estava a ser claramente reconhecida por pagãos. Herodes interrogou com muitas palavras, mas o Salvador manteve-se sempre em profundo silêncio. Por ordem do rei foram introduzidos decrépitos e coxos, dizendo a Jesus que provasse as suas reivindicações pela operação de um milagre. Imaginem, ou seja, estão a ver, ele criou um coxo, a Escritura não diz que foram introduzidos coxos e outros paralíticos à presença de Jesus e de Herodes. Então afirmam que podes curar os doentes, disse-lhe Herodes: estou ansioso por ver que a tua grande fama não é mentira. Jesus não respondeu e o rei continuou a insistir: se podes fazer milagres em favor de outros, fala-os agora para o teu próprio bem, isso te servirá para um bom desígnio. Outra vez ordenou: mostra-nos um sinal de que possuis o poder que a fama te tem atribuído. Mas Jesus era como quem não ouvia nem via. E porquê? O Filho de Deus tomara sobre si a natureza humana, devia agir como o homem tem de fazer em idênticas circunstâncias. Ou seja, ele não deveria aqui usar o poder divino em seu benefício. Portanto, não operaria um milagre para escapar à dor e à humilhação que o homem tem de enfrentar quando colocado em situações semelhantes. Ou seja, Jesus identificou-se plenamente com a humanidade. E quando nós passamos, ou quando seres humanos passam por situações destas, eles podem saber que Jesus os compreende. Podemos saber nós hoje também que Jesus nos compreende porque Ele passou por lá. Ora, se Ele tivesse aqui aceite este subterfúgio que Herodes lhe estava a apresentar, deixaria de ser o nosso modelo. Herodes prometeu que se Jesus realizasse algum milagre na sua presença, seria solto. Será que ele iria cumprir? Talvez. Ou talvez não. Porque estes homens são muito incertos. Mas até poderia acontecer. Mas reparem, se isso acontecesse, o plano da redenção ia por água abaixo. Os acusadores de Cristo eram testemunhas oculares das poderosas obras feitas pelo seu poder. Tinham-no ouvido ordenar à sepultura que desse o seu morto, viram-no sair em obediência à sua voz, ou seja, está aqui, muitos daqueles que ali estavam tinham visto a ressurreição que Jesus tinha operado a Lázaro. Apoderou-se deles o temor de que Jesus operasse agora um milagre. De tudo, o que mais temiam era uma manifestação do seu poder.
que era exatamente aquilo que Herodes estava a pedir que Jesus fizesse. Tal manifestação seria um golpe mortal para os seus planos e talvez lhes custasse a vida, a eles, os tais pérfidos sacerdotes. De novo, os sacerdotes e governantes, com grande ansiedade, insistiram nas suas acusações contra ele, elevando as suas vozes. Quando as pessoas não têm razão, normalmente acham que quanto mais alto falarem, quanto mais gritarem, mais razão têm. Não resulta. Até elevar a voz até um sinal de fraqueza. É um sinal de fraqueza. Elevando as suas vozes, declararam: é um traidor, um blasfemo. Opera milagres por meio do poder que lhe é dado por Belzebu, o príncipe dos demónios. Esta acusação já tinha sido feita e voltaram-na a fazer. A sala tornou-se cenário de confusão, uns gritando uma coisa, outros outra. A consciência de Herodes estava agora menos sensível do que quando tremeu de horror ante o pedido de Herodias para que lhe desse a cabeça de João Batista. Ou seja, porquê? Porque quando nós cedemos num pecado, depois estamos mais predispostos ao pecado seguinte. Foi o que aconteceu com Herodes. Durante algum tempo sentiu os espinhos agudos do remorso pelo seu terrível ato, mas as suas percepções morais tinham-se rebaixado mais e mais em consequência da sua vida licenciosa. Tinha agora o coração tão endurecido que podia mesmo gabar-se do castigo infligido a João por ter ousado reprová-lo. E ameaçou a Jesus, declarando repetidamente que tinha poder para o libertar ou condenar. Ou seja, é como se ele dissesse: ok, sabes o que é que eu fiz a João Batista? Se tu não respondes, eu posso fazer a ti o mesmo que fiz a João Batista. Ou seja, aqui mostra que a consciência dele já estava, portanto, já estava quase insensível, já estava deturpada. Herodes irritou-se com este silêncio, com o silêncio de Jesus. Parecia indicar uma completa indiferença pela sua autoridade. E como estes homens gostam de ser reconhecidos na sua autoridade. Para o vaidoso e faustoso rei, teria sido menos ofensiva uma franca censura do que ser assim ignorado. De novo, irado, ameaçou Jesus, que permaneceu impassível e calado. Uau! E agora reparem o que Ellen White aqui comenta. A missão de Jesus neste mundo não era satisfazer curiosidades ociosas. Veio para curar os corações angustiados. Se pudesse ter proferido qualquer palavra para sarar as feridas dos corações doentes por causa do pecado, não teria guardado silêncio. Mas não tinha palavras para aqueles que não faziam outra coisa senão pisar a verdade com os seus pés profanos. Jesus poderia ter dirigido a Herodes palavras que penetrariam nos ouvidos do endurecido rei. Podê-lo-ia ter sacudido com temor e tremor pela exposição de toda a iniquidade da sua vida e do horror do seu fim próximo. Mas o silêncio de Jesus era a mais severa repreensão que lhe poderia ter ministrado. Herodes rejeitara a verdade que lhe fora anunciada pelo maior dos profetas e não iria receber nenhuma outra mensagem. A majestade do céu não tinha nem uma única palavra para ele. Aqueles ouvidos sempre abertos para os lamentos humanos não tinham lugar para as ordens de Herodes. Aqueles olhos sempre fixos no pecador arrependido, com um amor cheio de piedade e de perdão, não tinham nenhum olhar para conceder a Herodes. Aqueles lábios que emitiram a verdade mais impressionante, que em tons da mais terna súplica insistiram com os piores e mais degradados pecadores, fecharam-se para o soberbo rei que não sentia necessidade de um Salvador. As pessoas que não sentem necessidade de um Salvador, pois bem, o Salvador acaba por não se revelar a essas pessoas. Pois bem, amigos, eu gostaria muito de poder aqui falar um pouco mais, mas aquilo que eu aqui apresentei, com esta descrição pormenorizada que a Ellen White faz, eu creio que é mais do que suficiente para os irmãos perceberem que tudo aquilo que fizeram contra Jesus foi uma autêntica farsa. Não há outro nome melhor para descrever aquilo que fizeram com Jesus. Uma autêntica farsa. E não se esqueçam, cada um de nós poderá um dia ser vítima de igual farsa. Se nós permanecermos vivos e vivermos os acontecimentos que estão perdidos a acontecerem precisamente antes da segunda vinda de Cristo, irmãos, vamos viver isto na pele. Posso não viver eu, posso não viver o irmão, a irmã que me está a ouvir agora, mas alguns viverão isto. Não sabemos se estaremos vivos quando Jesus vier. Isso também vou-vos dizer muito honestamente, é coisa que não me incomoda nada. Ponho a minha vida nas mãos do Senhor. Se o Senhor achar que eu devo estar vivo, pois bem, estarei vivo. Se Ele achar que eu devo estar morto, eu estarei morto. Pouco importa. Isso não me importa morrer. O que me importa, isso sim, é não perder a vida eterna. Isso é que a morte eterna, essa é que eu não quero. Dispenso-a bem. Agora, a morte como um sono temporário do justo,
não há problema nenhum. Agora, vou voltar aqui ao texto de Marcos e vou agora avançar um pouco mais, ok? Então, ora, no dia da festa costumava soltar-se, vou ler a partir do versículo 6, um preso qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, olhem aqui, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Como é que se pode condenar à morte alguém que o próprio Pilatos reconheceu que era inocente? E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele. Já agora, a primeira ironia que é aqui apresentada na lição, que o autor chama a atenção, e que é um facto, não é? É que eles traziam, portanto, a acusação perante o governador de que ele merecia a pena de morte porque se fazia o rei, mas a ironia é que Jesus era mesmo rei e era também Messias, não é? Porque Messias, portanto, é sinal, portanto, de rei, ok? Depois a segunda ironia é que quando Pilatos pergunta se lhe querem que liberte o rei dos judeus, embora ele possa ter dado um sentido irónico à expressão, a ironia é que ele está realmente, portanto, a jogar contra ele, ou seja, o próprio Herodes está a reconhecer que Jesus é o rei dos judeus. E a terceira ironia é uma ironia muito dolorosa, que é o facto de que o governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos queriam que ele fosse crucificado. Quer dizer, o pagão tinha mais discernimento e mais sentido de justiça do que os próprios líderes religiosos, que esses é que deveriam ter esse sentido de discernimento e de justiça. E não tinham. Depois há outra ironia, que é, portanto, Jesus, quando ele é zombado pelos soldados, começam a saudá-lo dizendo: salve rei dos judeus. Portanto, é que os soldados aqui, portanto, também estavam a proclamar a verdade de que Jesus era mesmo rei dos judeus. Depois, eles curvam-se diante de Jesus, prestam homenagem como rei, tudo por zombaria, como sabemos, embora Jesus fosse realmente o rei, não somente dos judeus, mas também deles, portanto, dos romanos. Okay? Depois, há uma sexta ironia, que é o facto de serem os líderes religiosos que usam esses títulos ao zombarem de Jesus, portanto, e assim fazendo estão a autocondenar-se. E a sétima ironia é que eles admitem que ele é o Salvador, quando eles dizem, por exemplo, no versículo 32, a Cristo, o Rei de Israel. Aliás, vamos lá chegar, mas já agora eu indico também a oitava ironia, que é, portanto, os seguidores de Jesus, os seus discípulos, desaparecem, não é? Em combate, por assim dizer, enquanto um membro do Sinédrio, que é José de Arimateia, vai, portanto, encarregar-se de tratar dos preparativos para o funeral de Jesus e, portanto, torna-se num grande herói. Vamos lá chegar. Vamos continuar aqui a ler o texto. E feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram,
estavam a gozar, mas na realidade estavam a fazer, a ironia é que estavam mesmo a adorar aquele que deveria ser adorado, e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Aqui o autor da lição chama a atenção para um dado interessante, é apenas uma curiosidade, mas que eu gostaria de chamar a atenção, é que o padrão típico da execução romana, isto vem na lição de segunda, por crucificação envolvia fazer com que a pessoa condenada levasse a cruz sem roupa até ao lugar da execução. Este padrão, mais uma vez, tinha a intenção de humilhar e envergonhar completamente a pessoa perante a comunidade. Mas os judeus aborreciam a nudez em público. E Marcos 15:20, portanto este texto que eu acabei de ler, faz notar que os soldados removeram a capa púrpura e voltaram a vestir Jesus com as suas roupas. Assim parece que esta foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquela época e naquele lugar. Portanto, isto parece ter sido uma concessão que os romanos fizeram aos judeus. Versículo 21, e constrangeram um certo Simão Cirneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. É que quando puseram a cruz sobre as costas de Jesus, Jesus estava muito fraco para suportar com a cruz. Estava muito, muito fraco. E diz aqui, portanto, quando Jesus passou no capítulo 78 já, do livro de Já Todas as Nações, o Calvário, quando Jesus passou a porta do tribunal de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi posta sobre os seus ombros feridos e sangrentos. 2 companheiros de Barrabás iriam morrer ao mesmo tempo que Jesus e sobre eles também puseram cruzes. A carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se encontrava. Desde a ceia pascal com os discípulos, ele não tinha voltado a comer ou a beber. Tinha agonizado no jardim do Getsémani em luta com as forças satânicas, suportar a agonia da traição e vir aos discípulos a abandonarem e fugirem. Fora levado a Anás, que era o sumo sacerdote que já estava reformado, depois a Caifás e em seguida a Pilatos. De Pilatos foi enviado a Herodes, depois enviado de volta para Pilatos, de um insulto para o outro, de uma zombaria à outra, 2 vezes torturado com um chicote. Toda aquela noite fora uma sucessão, toda aquela noite, Jesus não parou aquela noite. Toda aquela noite foi uma sucessão de cenas de molde a provar até ao máximo a coragem de um homem. Nós já ficamos fracos quando nós passamos uma noite inteira sem dormir. Agora imaginem, Jesus não só passou uma noite inteira sem dormir, como durante toda essa noite sem dormir, ele passou o que passou. Então Jesus estava fraquíssimo. Não tinha comido, não tinha dormido, tinha vertido já muito sangue, que corria dele, das vergastadas que tinha levado nas costas, e aqui a lição, o autor da lição mostra-nos que esses chicotes que eles usavam tinham amarrados, olhem aqui, isto na lição de segunda, portanto, os chicotes tinham sido atados pedaços de osso, vidro, pedras e pregos, imaginem. Ou seja, não eram só não era só o chicote em si, aos chicotes estavam amarrados isto. Então imaginem quando eles batiam com força nas costas, a dor que isso causava, as feridas que causavam, a coroa de espinhos e ainda por cima bater com um tacão na coroa de espinhos, e, portanto a hemorragia que Jesus estava a sofrer há algum tempo, portanto Jesus estava em estado anémico com certeza. Então Jesus não conseguiu levar aqui a carga. Jesus foi levar toda aquela noite a uma sucessão de cenas de molde a provar até ao máximo a coragem de um homem. Jesus não fracassou moralmente, mas fisicamente Jesus fracassou. Mas o mais importante era não fracassar moralmente. Não proferiu palavra alguma que não procurasse a glória de Deus. Através de toda a vergonhosa farsa, bem dita, bem emprega esta palavra, farsa, de julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Mas quando, depois de ter sido açoitado pela segunda vez, a cruz foi posta sobre os seus ombros, a natureza humana não pôde suportar mais, caiu desmaiado sob a carga. E a multidão que seguia o Salvador viu os seus passos fracos e vacilantes, mas não manifestou compaixão. Apuparam-no e injuriaram-no por não poder conduzir a pesada cruz. De novo a carga lhe foi posta em cima e outra vez caiu desmaiado por terra. Os perseguidores
Viram que lhe era impossível levar mais adiante a sua carga. Eram mais sensíveis do que os próprios do seu povo. Isto é algo que é impressionante. Não sabiam onde encontrar alguém que quisesse transportar a humilhante carga. Os próprios judeus não o podiam fazer, pois a contaminação impedia-os de observar a Páscoa. Ninguém mesmo dentre a multidão que o acompanhava queria descer a carregar a cruz. E nesta ocasião um estranho, Simão Cireneu, vindo do campo, encontra-se com o cortejo. Ouve os escárnios e as obscenidades da multidão. Ouve as palavras repetidas com desdém. Abram caminho para o rei dos judeus. Mas diziam isto com desdém. Detém-se espantado com a cena e, enquanto exprimia compaixão, agarram-no e põe a cruz sobre os ombros. Irmãos, o próximo parágrafo que eu vou ler é um parágrafo que me comove sempre. Olhem aqui. Simão ouvira falar de Jesus. Os seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. Levar a cruz até ao Calvário foi para ele uma bênção. E, posteriormente, mostrou-se sempre grato por esta providência. E se levou a tomar sobre si a cruz de Cristo, por sua própria escolha, suportando sempre alegremente o seu peso. Este homem converteu-se por ter levado a cruz de Cristo. Que lição para nós, irmãos. Se estivermos também voluntariamente dispostos a levar a cruz de Cristo, nós seremos verdadeiramente convertidos. E levar a cruz de Cristo é suportar vexames, tudo que nós possamos suportar quando nós estamos comprometidos com a missão de Cristo. Depois aparece aqui uma descrição muito interessante também, mas não vou ter tempo de a ler, sobre as mulheres. Então vou retomar aqui o texto bíblico. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, os tais filhos que já eram crentes em Jesus, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. Eu aqui não resisto a comentar também o seguinte, irmãos. Foi dada esta bebida a Jesus. E eu vou ler aqui que Ellen White diz sobre isto. Numa outra profecia, o Salvador declarou: afrontas-me quebraram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Aos condenados à morte de cruz, era permitido ministrar uma bebida entorpecente, para amortecer a sensação de dor. Ou seja, era como se fosse o anestésico, ou melhor, o lenitivo, eu diria, é como se fosse o sedativo, o ansiolítico daquela altura. Agora reparem, ela foi oferecida a Jesus, esta bebida entorpecente, ok? Mas quando a provou, porque Jesus não sabia o que era, pensava até que era água, mas quando a provou, se fosse água, Jesus certamente teria bebido, não é? Porque ele disse: tenho sede. Mas quando a provou, recusou-a. E recusou-a porquê? Escutem com atenção o que Ellen White diz. Não aceitaria nada que obscurecesse a sua mente. A sua fé devia firmar-se bem em Deus. Esta era a sua única força. Obscurecer a sua mente era oferecer vantagem a Satanás. Que lição tremenda para nós, irmãos. Está a sofrer por angústia? Pensa que pensa em encontrar refúgio em ansiolíticos ou em drogas que possam entorpecer a sua mente, porque é o que essas drogas fazem? Olhe para o exemplo de Jesus. Irmãos, se nós queremos oferecer vantagem a Satanás, então permitamos que a nossa mente obscureça com qualquer substância que o possa fazer. Pode ser uma substância intoxicante, como o vinagre, como o álcool, como o tabaco, outras drogas. Podem ser drogas medicamentosas, que também fazem isso, obscurecem a mente. O que quer que obscureça a nossa mente, segundo a revelação, oferece vantagem a Satanás. E Jesus não permitiu que ele desse um mínimo de terreno a Satanás.
Porque ele queria vencer unicamente na força do Senhor, na força que o Pai lhe dava. Como é que nós podemos vencer? Unicamente na força do Pai. Não há outra forma de vencermos, irmãos. Por muito dura que possa ser a prova, por muita ansiedade que nós possamos ter, irmãos, muita da nossa ansiedade se deve à nossa luta espiritual e muitas vezes nós não temos consciência disso, irmãos. Nós temos que saber que muita da ansiedade, da inquietação que vem à nossa mente é produzida pelas forças do mal. E isso é porque muitas vezes nós cedemos à tentação. Jesus não cedeu, mas ele carregava, não se esqueçam, os pecados da humanidade sobre ele. É o pecado, é o fardo do pecado, muitas vezes nos traz essa angústia, essa inquietação. Como é que nós podemos vencer? É com substâncias que venham obnubilar a nossa mente, entorpecer a nossa mente? Não, não e não. É unicamente, não aceitaria nada que obscurecesse a sua mente. A sua fé devia firmar-se bem em Deus. Esta era a sua única força. Maldito o homem confia no homem, diz a palavra de Deus em Jeremias 17:5. Nós temos que aprender positivamente a depender unicamente do Senhor, assim como Jeremias 17:5 diz, maldito o homem confia no homem. Jeremias 17:7 diz, bendito o homem confia no Senhor. É essa a única saída, irmãos, não há outro caminho. É estreito, é difícil, é inclinado, mas é o único caminho seguro que podemos percorrer. Eu peço desculpa de enfatizar este aspecto, eu tenho enfatizado isto há anos que eu enfatizo isto. Muitos me têm criticado por isto. Eu não encontro outra forma de dar a volta a este assunto. É o exemplo de Jesus. Então Jesus é exemplo para umas coisas e não é para outras? Eu sofro muito com a ansiedade. Então Jesus não sofreu com a ansiedade, irmãos? Não há outro caminho, irmãos. Levando sobre ele toda a nossa ansiedade. O apóstolo Pedro diz isso, e olhem que Pedro passou por essa ansiedade. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porquê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele é que é o super psicólogo que nos compreende, sabe tudo a nosso respeito, tudo. E ele quer nos fazer bem. E só ele nos pode fazer bem porque ele é o único que é capaz de fazer um diagnóstico correto. Ninguém mais consegue fazer um diagnóstico correto. Porquê? Porque a Bíblia também diz, Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens, portanto só Ele conhece o coração, só Ele é capaz de fazer um diagnóstico correto. E só quem faz um diagnóstico correto é que dá o tratamento correto. Irmãos, será que é lógico aquilo que eu acabei de dizer, sim ou não? Vamos terminar. Crucificação. Vou ler a crucificação e a sepultura de Jesus e vou ficar por aqui, enfim, o tempo já vai muito avançado. E diz assim, e era a hora terceira, esta hora terceira, repito, segundo o esquema que eu mostrei no início, era cerca das 9 horas da manhã e o crucificaram. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, não se esqueçam. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. O evangelista João descreve melhor o que estava escrito nesse placar, nesse placar que puseram sobre a cruz de Jesus. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. E desce da cruz. Isto era o que o diabo queria. Que Jesus descesse da cruz, porque se Jesus descesse da cruz, adeus plano da salvação. E Satanás não estaria condenado. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. É precisamente porque Jesus não fez por salvar a si mesmo que ele pôde salvar os outros. Mas isso estava oculto aos olhos deles. O Cristo, o Rei de Israel, outra ironia. Zombando de Cristo acabaram por dizer aquilo que ele era. O Cristo, o Rei de Israel, era o verdadeiro Rei de Israel. Sim, Senhor. Deixa agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Será que eles iriam acreditar se isto acontecesse? Claro que não. Eles já tinham visto tantos sinais e prodígios que Jesus tinha feito e não acreditaram e agora iam acreditar. Isto era só palavras para fora. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Inicialmente foi assim, mas depois um deles se arrependeu e sabemos a história que Lucas relata. E chegada a hora sexta,
meio-dia, cerca do meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Ellen White diz-nos que não foi eclipse que aconteceu. Foram trevas de origem sobrenatural. E elas duraram 3 horas até à hora nona, ou seja, das 12 horas, cerca do meio-dia, até às 15 horas, 3 horas da tarde. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui Jesus citou o Salmo 22:1, mais uma profecia que se cumpriu em Jesus, uma profecia messiânica que se cumpriu em Jesus. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu embeber uma esponja em vinagre e pondo numa cana deu-lhe a beber. Aqui Marcos volta a repetir, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, quando é que Jesus expirou? À hora nona. A que horas é que ele tinha sido crucificado? À hora terceira. Quantas horas teve Jesus na cruz? 6 horas. Foram 6 horas de terrível sofrimento. E mesmo assim, foi um tempo curto, porque normalmente aqueles que eram crucificados passavam muito mais horas desde que tinham sido crucificados até morrer do que aquelas que Jesus passou. E assim que Jesus deu o grande brado, expirando, o véu do tempo se rasgou em 2 de alto a baixo, como que dizendo: acabou. Todo o sistema sacrificial que apontava precisamente para a morte do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus tinha acabado de dar a sua vida pelo mundo, então o sistema sacrificial tinha chegado ao fim. Mas isso os sacerdotes não compreenderam. E o centurião, mais outro pagão, que estava de fronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras tinham subido com ele a Jerusalém. E finalmente, chegada à tarde, enquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ou seja, a sexta-feira, o 6º dia da semana, chegou José de Arimateia. Isto foi um homem que, é verdade que Maria ungiu Jesus, e já falámos sobre isto enquanto ele ainda era vivo. Nicodemos e José de Arimateia só, digamos, exprimiram, digamos, o seu bem a Jesus depois de morto. Mas José de Arimateia, diz-nos aqui o versículo 43, era um senador honrado, ou seja, era um membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele era alguém certamente muito honrado, como diz aqui o texto, e portanto ele tinha certamente boa amizade com o governador, com Pilatos, e portanto assim que ele lá foi pedir o corpo de Jesus, Pilatos só quis confirmar, porque diz aqui o versículo 44, e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Porquê? Porque não era habitual os condenados à crucificação morrerem tão depressa. E mesmo assim, não se esqueça, foram 6 horas. Para Jesus aquelas 6 horas foram terríveis. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Ou seja, o centurião, por assim dizer, digamos, confirmou oficialmente que Jesus estava morto perante Pilatos. E então, quando José de Arimateia recebeu o corpo de Jesus, diz aqui o versículo 46, o qual compraram um lençol fino, e tirando da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Pois bem, assim termina este relato, e eu só queria aqui, irmãos, expressar, portanto, aqui esta citação, a segunda citação de Ellen White, vem na lição de sexta, e que diz o seguinte: sobre Jesus, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de nós todos, foi considerado transgressor para nos redimir da condenação da lei. A culpa de todo o descendente de Adão pesava sobre o seu coração. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação do seu desagrado por causa da perversidade, encheram de tristeza a alma do seu Filho. Jesus, durante toda a sua vida, anunciara ao mundo caído as boas novas da misericórdia e do amor perdoador do Pai. A salvação para o maior dos pecadores era o seu tema, mas agora, com o terrível peso de culpa que suporta, não pode ver a face reconciliadora do Pai. E a propósito disto, eu só vou mais acrescentar este detalhe. Aqui Ellen White, no capítulo também o Calvário, que é o capítulo 78,
Só confirmar, sim, é o capítulo 78, diz assim, prestem atenção, na página 643 desta edição, ok? Na página 643, diz o seguinte, naquela densa escuridão ocultava-se a presença de Deus. Então, Deus o Pai estava ali ou não? Estava. E, aliás, Jesus tinha dito, quase na véspera da sua crucificação, tinha dito o seguinte, Jesus disse o seguinte em João 16, eis que vem a hora e é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só, contudo não estou só porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. E aqui, portanto, Ellen White apenas confirma aquilo que João diz, naquela densa escuridão ocultava-se a presença de Deus, ele faz da escuridão seu pavilhão, escondendo assim a sua glória dos olhos humanos. Deus e os seus santos anjos estavam ao pé da cruz. Ao pé da cruz. O Pai estava com o seu Filho. A sua presença, no entanto, não foi revelada. Ou seja, Jesus não sentiu a presença do Pai. E por isso é que as palavras de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste, não foram nenhuma mentira pronunciada por Jesus. Foram a pura verdade. Então vocês dizem, então, mas se foram a verdade, então, mas isso não condiz com essa descrição de Ellen White, que diz que o Pai estava com o seu Filho. Atenção, o Pai estava efetivamente com o seu Filho. Só que, apesar de Jesus, do Pai estar ali perto de Jesus, Jesus não sentiu a presença e por isso Jesus, ao dizer o que disse, não mentiu. Imaginem, é como se alguém esteja perto de mim, mas eu estou numa região onde há um fortíssimo e denso nevoeiro e, portanto, eu não vejo aquela pessoa. Aquela pessoa está perto de mim, mas eu não a vejo. Então, ali o pecado, digamos, e a ocultação que o Pai fez foi tão forte, portanto, que Jesus não sentiu a presença do Pai. O Pai estava com o seu Filho, a sua presença, no entanto, não foi revelada. Se a sua glória tivesse irrompido da nuvem, todo o espectador humano teria sido destruído. E naquela hora tremenda, Jesus não devia ser confortado com a presença do Pai, pisou sozinho o lagar, nenhum dos povos estava com ele. E mais à frente, 2 páginas à frente, diz, no meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, porque aparentemente, porque Jesus não sentia a presença do Pai, mas o Pai estava lá. O Pai estava lá. Irmãos, sabem porque é que eu quis dizer isto e com isto eu vou terminar? Quantas vezes nós podemos sentir que Deus nos abandonou? Ellen White diz-nos no livro Patriarcas e Profetas, e isso já foi de grande ajuda para mim, porque eu já vivi essa tentação de sentir que Deus me abandonou. Ela diz que é a pior, é a mais cruel de todas as tentações com que o diabo nos pode tentar, fazer-nos crer que somos tão grandes pecadores que o Senhor já nos abandonou. Por vezes nós podemos sentir que o Senhor não está connosco, mas o Senhor está. Podemos não sentir, é verdade, mas Deus não nos abandona, se nós não abandonarmos. Irmãos, coragem e que este exemplo de Jesus vos possa encorajar nas vossas lutas, na minha luta, nas lutas de todos nós. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta descrição que ficou registada para que nós pudéssemos meditar no Teu sofrimento, Senhor. E desse mesmo sofrimento, que foi atroz, terrível, nós tirarmos lições preciosíssimas para nós hoje. Nós que somos o Teu povo, que há de viver os últimos momentos da história deste mundo de pecado. Ó Senhor, não sabemos se algum de nós estará vivo quando Tu vieres. Se for o caso, Senhor, prepara-nos, através daquilo que nós contemplamos no Teu sofrimento final. Prepara-nos para esses acontecimentos finais, onde aquilo que aconteceu contigo se irá repetir com o Teu povo remanescente. Dá-nos a força e a coragem e, sobretudo, dá-nos o Teu caráter, Senhor, para que perante essas provas possamos manifestar na perfeição o caráter do nosso amado Salvador e mostrarmos assim ao mundo que somos verdadeiramente Seus discípulos. Tudo isto eu Te peço e pela fé Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ficamos por aqui esta semana. Até para a semana que vem, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.